Amém, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus com você, algo que Deus trouxe no meu coração, dizer para você que talvez você já teve essa experiência. Pensa numa semana difícil. Pensa numa semana turbulenta. Pensa numa semana que você diz, meu Deus, o vento bate no navio, a chuva vem. Mas o que é mais glorioso é que eu não estava no barco sozinho. Você não está nesse barco sozinho, meu irmão. Só se você quiser. Mas Deus sempre está com você. E assim, nessas dificuldades e problemas e situações adversas que nós sabemos que vai acontecer, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Na minha tradução, não afrouxe. Não afrouxe. Fique firme. Fique firme. Eu venci o mundo, ele falou. Amém, queridos? Então todas as palavras que você tem recebido aqui é para te encorajar a caminhar com Ele, a estar com Ele, a vencer com Ele e a receber tudo que é dEle. Porque Ele é teu Pai, Jesus ama você porque Ele é o irmão e teu Senhor. E não tem como o povo de Deus não ser vitorioso. Amém? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar essa palavra, está em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20 a 21. Vamos lê-lo bem devagar para que a gente entenda o que esse texto diz. Preste bem atenção no texto. Olha só o que ele fala. Do fruto. O que é fruto? Fruto é algo que uma árvore gera. Você já leu aquele texto? Você é uma árvore plantada em ribeiros? Já ouviu? No Salmo? Então, você é a árvore. Então, se você é a árvore, do fruto da sua boca. Vai nascer laranja em você? Não. Vai nascer limão em você? Não. O nosso fruto sai da nossa... Fale, meu querido. Da nossa boca. Da nossa boca. Enche-se o estômago do homem e produz... E do produto dos lábios o satisfaz. Do produto dos lábios lhe satisfaz. Vamos ler de novo? Do produto dos lábios o satisfaz. Você sabia que os teus lábios produzem um produto que pode te satisfazer ou não? Você vai entender mais para frente. Vamos para o outro. 21. A língua tem o poder sobre a vida. A língua tem o poder sobre a vida. E sobre a... Opa! Então quer dizer que a minha vida depende do que eu falo? E a minha morte também? Se eu falar, eu quero morrer agora, eu morro? Não. Se eu falar, eu quero mais tempo de vida, talvez aquele que está enfermo no hospital, ele pode viver? Sim. Você já vai entender tudo isso. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Entendeu agora? Árvore, fruto, produto dos lábios e tal. O que eu quero que você e eu entendamos nessa noite, meu querido? É que a Bíblia diz que a minha língua e a tua língua têm um poder de produção. Produção no reino espiritual, que se assim o fizer, isso é materializado e por isso que o teu estômago se satisfaz. Aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, aquilo que a minha língua diz e crê, é aquilo que eu vivo. É aquilo que eu poderei viver. Então,
eu e você. E foi essas palavras que Deus ele fala conosco conforme a nossa maturidade. Você já prestou atenção? Às vezes Deus dá alguns exemplos para você que só você vai entender. O que é dentro da tua realidade, da tua maturidade. E Deus fala contigo de um jeito, fala com o outro do outro. E Deus fala com as figuras comigo. Algumas situações que Deus fala comigo. E eu quero compartilhá-las com você. Por exemplo, quer ver uma coisa? Você já esteve numa situação onde você trouxe uma palavra para alguém, seja uma palavra de Deus ou não, uma palavra de conforto, ou sei lá, alguma situação que você está no momento e essa palavra assim foi tão extraordinária que você chegou de levantar o peito e disse, poxa, nem imaginava que isso estava tudo dentro de mim. Alguma pessoa talvez com algum problema, com alguma situação, e você vem ali, sabe, enviado de Deus. E você vem com aquela palavra que refrigera ela, que abençoa ela, que traz um destino, que traz uma luz. E foi toda a diferença. Uma palavra é o que os teus lábios produziram, né? Quem vai comer do fruto é a pessoa que ouviu você e você próprio. Então, olha só. Mas você já teve a mesma experiência, só que ao contrário? Falar uma palavra num tempo inoportuno. Falar uma palavra onde não deveria. Numa situação que não deveria. Que você sabe que você vai sair daquele lugar e você vai ter que voltar para consertar. Já aconteceu isso contigo? Aquela palavra que acontece assim, ela sai sem pensar. E se você pudesse juntar tudo e botar para dentro de novo? Só que não dá mais. Já aconteceu isso com você? Eu sempre falo para alguns, inclusive para as minhas ovelhas, não tome posição na hora do furor, da raiva. Não fale o que a tua língua quer falar diante da situação que você se encontra no momento. Porque às vezes a tua alma está tão agitada, a raiva, o ódio, aquele negócio todo, sai coisas que às vezes, meu irmão, é difícil de ir lá tirar de novo. É difícil de recolher. Às vezes uma palavra fere tanto uma alma, que muitas vezes acaba matando. Entendeu? A morte e a vida estão no poder da língua? Você entendeu agora? Você entendeu que talvez falaram palavras para você que matou aquela pessoa para você? Você, poxa, eu nunca imaginava que isso sairia da tua boca. Já aconteceu contigo? Palavras assim que te falaram aquilo que magoou, foi lá dentro. Lá dentro, lá dentro. E matou você. Matou a credibilidade que aquela pessoa tinha com você. Por uma falta de maturidade, de não saber falar na hora certa e se calar na hora certa. Então, meu irmão, esse texto nos ensina muita coisa. Ensina que a nossa boca ela é feita para abençoar, para falar. Só que ela pode também amaldiçoar. E nessa hora, nesse dia, eu quero aqui abrir esse tema dessa ministração, que foi algo que me chocou muito. E eu quero compartilhar com você, que é vivendo as minhas palavras, bem ou mal. Meu irmão, saiba que eu e você vivemos daquilo que você falar. Não tem quando as pessoas falam assim, você é o que come? Já ouviu isso? Você é o que você come. O médico fala isso. Você é o que você come. Então a gente olha e a gente, poxa vida, então se eu sou o que eu como, vou ter que mudar meu hábito para que eu também mude. Não é verdade? É assim. Só que tem pessoas que é o que fala. Você sabia que também você é aquilo que você fala? É tão impressionante isso, é tão forte isso, porque às vezes tem pessoas que falam o que não é, mas não enganam aquele que ouve. Tem pessoas que olham assim aquela pessoa e ficam olhando. Será que ele acredita mesmo no que ele fala? Será que ele acredita no que ele está falando? Você já não passou por essa? Aquela pessoa que vem cheio do migué. E fala, e fala, e fala, e pai, coisa, e prega, e coisa e tal. E você, se fosse verdade. Não é verdade? Onde que eu quero chegar a isso, meu irmão?
eu quero chegar no seguinte ponto. Deus, Ele nos deu algo como herança. E eu quero falar um pouquinho depois sobre herança também. E na segunda-feira, nós aqui no grupo que nós tivemos aqui na igreja, nós comentamos muito sobre isso, né? Sobre a minha posição em Deus, quem é Deus para mim, o que eu posso fazer depois que eu conheci Deus. Isso é muito importante para mim e para você, meu irmão. Porque é a sequência da nossa vida. O nosso destino, ele é fundamentado naquilo que eu sei quem eu sou, naquilo que eu sei quem Deus é, e naquilo que eu sei o que eu posso fazer quando eu sei quem eu sou e quem Deus é. Muda a tua vida, muda a tua história. E você vai aprender um pouquinho nessa noite. Com a graça de Deus, eu quero tentar compartilhar isso com você. Então, veja bem, você vê uma coisa, a palavra, ela é tão importante para Deus, ela é tão importante, ela tem tanto peso. Deus deu esse poder de você poder falar, declarar, profetizar. Só que às vezes nós não sabemos o poder que nós temos, o poder que nos foi dado. Quer ver uma coisa? A palavra ela é tão importante que você que tem filho ou que já teve filho pequeno, eu tenho certeza que você quis esperar aquele grande momento em que ouvisse o teu nome, ou ouvisse o mamãe, o papai. Não é importante? É importante. Por quê? Porque você quer ouvir aquela palavra. Você quer ouvir. Fale para a mãe. Fica ali igual um bocó, né? O pai. Fala, pai. Quem que vai falar primeiro? Pai ou mãe? E fica aquele negócio. Não é verdade? Porque é importante essa palavra. Você quer ouvir. É gostoso ouvir. Não é verdade? Pois é, meu querido. Deus, Ele fica esperando o teu papai também. Sabia disso? Deus botou a nossa voz, Deus botou a autoridade em nós, para que às vezes eu e você viéssemos clamar, Abba, Pai, papai, ô meu pai. Deus também gosta de ouvir a tua voz. E a tua voz é única, inconfundível. Só você tem a tua voz. Tem parecidas, mas Deus não se engana com a minha e com a tua voz. Você sabia disso? Deus, Ele preza muito a palavra. Olha só que coisa interessante. A forma de eu e você entendermos o peso que tem a palavra que está na nossa boca, ela é muito grande. Quando você, trazendo esse exemplo da criança, quando você vê ela fazendo algumas coisas, inclusive falando, você já vai olhar, meu mocinho, meu mocinho, meu mominho, meu icinho, meu negocinho. E Deus, Ele também vê a gente. Ele está doido para ver a gente crescidinho, chamando Ele, falando com Ele. E olha só que coisa interessante, olha só. Eu e você precisamos entender que isso que Deus colocou na nossa vida, a palavra que nós podemos declarar, o poder que existe na palavra dEle, que age através da nossa boca, é uma herança que Deus nos deu. Primeiro de tudo, você sabe o que é uma herança? Uma das heranças que Deus deu para mim e para você é a palavra. É a autoridade de poder falar e declarar a palavra dele em nosso favor. Sabia disso? Quando você tem algo com problemático lá, você pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra é dele, eu creio, declaro com autoridade, porque eu creio naquilo que Ele está falando. Isso é uma herança, Deus te deu, Deus me deu. Uma herança de poder profetizar em cima daquilo que eu não imaginava que podia acontecer. Mas veja bem, você sabe o que é uma herança? Vamos lá. Herança, entendendo a herança. O que herança significa? Quando se fala em herança, na minha cabeça, até na quarta-feira, vinha o quê? Bens e dinheiro. Não é isso que a gente entende como herança? Não é isso que está lá no dicionário? Se você for ver, está lá escrito o seguinte: adquirida por sucessão. Isso é o que o dicionário diz e o que representa na língua portuguesa a palavra herança. Adquirida por sucessão. O que quer dizer? Quer dizer que uma pessoa trabalhou, meu pai, meu avô, ou quem foi, montou um patrimônio, eu por ter a linhagem, agora eu sou um sucessor da herança. Então agora essa herança é minha. Isso é o que a língua portuguesa fala que é a herança. Mas olha só que coisa impressionante. Olha só, herança
é o mérito do herdeiro receber isso. Porém, ele não fez nada pelo patrimônio, ele recebeu tudo. Agora vamos levar lá para Jesus. Agora a gente vai levar lá para o reino espiritual, para nós entendermos o que é herança, para que você entenda o que essa palavra vai começar a falar comigo e com você. Herança é o quê? Abre lá em Romanos 8, faz favor. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. Meu irmão, eu queria falar tanta coisa, mas chega nessas horas que Deus dê graça que eu consiga compartilhar da mesma forma que Deus falou comigo e que Ele fale com você. Amém? Porque é algo muito poderoso, é algo revelador, sabe? Trouxe uma nova forma de ver para mim. Eu quero compartilhar isso com você. O próprio Espírito testemunha o nosso. Está falando do Espírito de Deus que revela ao nosso. Você, né, já entende que nós somos formados em espírito, alma e corpo. Então aqui quando Deus está falando assim, o próprio Espírito Santo está falando ao seu espírito. É onde Deus fala conosco, no nosso espírito. Então vamos lá para o texto. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem certeza que você é filho de Deus? Como é que você provaria que você é filho de Deus? Está escrito. João 1,12 fala: todos aqueles o quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Então você pode esfregar na cara do diabo, dizer eu era, mas agora sou filho de Deus. Está escrito. Você está usando a palavra. Olha só, vamos para frente. Se somos filhos, então somos herdeiros de... Não é herdeiro de um pai, não é herdeiro de um avô, ou de um tio rico, ou o que quer que seja. Herdeiros de Deus. Fui feito filho, por ser filho, irmão de Jesus, tenho a mesma herança. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. De fato que se participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deixa eu mostrar para você o que é um co-herdeiro. Você sabe o que é um co-herdeiro? Co-herdeiro é um herdeiro com. Isto é um co-herdeiro. Então eu te pergunto uma coisa. Você foi para a cruz? Foi cuspido no seu rosto? Você foi chicoteado? Você foi humilhado? Você não foi. Eu também não fui. E por que eu posso declarar? Cura venha agora. E ela vem. Por que eu posso declarar? A partir de agora, demônio, saia. E ele tem que sair. Porque eu não fazendo nada. Por causa do herdeiro. Eu agora, por recebê-lo, sou um co-herdeiro com Cristo. É por isso que você pode falar, declarar, sem ter medo. Agora você imagina, e depois você leia esse texto um pouco mais, você vai ver o que Deus deu para Jesus. O que Jesus conquistou com esse sacrifício tão grande, para ser um herdeiro de Deus. Saiba, meu querido, que se Deus deu tudo isso para Jesus, deu tudo isso para você. Você é um co-herdeiro. Você está entendendo? A herança que é dele, agora é tua. Tudo que você lê que Jesus conquistou na cruz, tudo que você lê que Jesus conquistou, você desfruta. Porque você é herdeiro. Você é co-herdeiro. Mas vamos para frente. Vamos lá. Vamos lá. A hora que vocês não entenderem, vocês fazem cara aí que eu vou entender que você não está entendendo. Hein? Então é o seguinte. Só que um herdeiro, ainda que ele tenha tudo, se ele não tiver algo chamado maturidade, ele não vai saber como desfrutar da herança. Estamos falando agora do reino espiritual. Meu irmão, eu e você, nós precisamos crescer em Deus, crescer em Cristo, conhecer a palavra de Deus, sabe, participar das coisas, se enfiar no conhecimento,
para que eu e você não soframos tanto como a gente sofre muitas vezes. A gente perece por falta de conhecimento. Tudo está liberado para mim e para você. Deus nos deu tudo. Mas sofremos porque nos falta conhecimento. É por isso que a gente fica encurralado em algumas situações. E a gente não sabe para onde correr. Você imagina Jesus encurralado. Você já viu isso? Por que Jesus ninguém encurralava Jesus? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Deus dele. E ele sabia o que ele podia fazer na terra. Jesus, ele nunca ficou encurralado. Porque primeiro ele tinha conhecimento. Várias vezes você vai ouvir ele falando, está escrito. Está escrito. Entendeu? Então eu e você, para que a gente possa desfrutar da herança espiritual que Deus nos deu, nós precisamos sermos maduros. Você sabe o que é uma pessoa madura? Maduro não tem nada a ver com idade. Você concorda ou não? A pessoa madura não está ligada à idade. Por quê? Tem muita gente nova que é muito mais maduro do que alguns que já têm cabelo branco. Muitos. Você imagina agora você liderando um grupo familiar e lá uma pessoa agora mais velha do que você. Mais idade, mais experiência, mais tempo rodado. Você não vai dar um conselho para ela? Não, eu te respeito porque tu deve ter muito mais coisa para falar do que eu. Meu irmão, maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu garanto para você que aquelas crianças da IBI têm coisas que elas sabem que você e eu ainda não sabemos. Você talvez já foi surpreendido, não foi? Eu no meu grupo do Leãozinhos, eu sou. Às vezes chega um lá com um pá, de onde é que tu vens, rapaz? Ora, um guri desse tamanho falar comigo, que já tem aí 20 anos de igreja. Dá licença. Maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com entrega, com busca, com se lançar nele. Isso é maturidade. Maturidade é saber que Deus é Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Que além de todas as coisas Ele é teu Pai. Que o barco está chacoalhando, mas Ele está ali. Isso é uma das maturidades. Mas veja bem que coisa interessante. Vamos trazer para o nosso conhecimento. Como eu falei para você, Deus fala com a gente na nossa maturidade, né? Então Deus me fez lembrar o seguinte. Você já viu, esses dias atrás, eu vi uma reportagem de pessoas que ganharam na loteria. Ganharam na loteria e fizeram uma lista muito grande de pessoas que ganharam na loteria lá e mostraram uma base, uma estatística de que essas pessoas que ganharam muitos milhões, 100 e poucos milhões, muita coisa, em um ano elas tinham gastado pelo menos 70% do que ganharam. Gastado, não investido. Gastado. E aí você pergunta o seguinte, mas como? Mas se vem para mim esse dinheiro, eu ia dar um jeito. Eu sei, porque eu não sei o que e tal. O que eu entendi nessa hora que eu estava vendo essa matéria? Eu falei, meu Deus, né? O cara não sabe nem o que é dinheiro. Para uma criança, muitas vezes lá para o Caio e para a Alice, bota uma nota de 100 para ele na mão dele. Não tem maturidade, não sabe o que é. Não tem ideia do que é. E assim eu e você somos, às vezes, por falta de maturidade, Deus nos mostra, Deus nos fala, Deus nos... E nós não... E nós não sabemos como se portar, porque nos falta maturidade para entender. Coisas que eu estava comentando com a Lourdes hoje. Eu não sei como eu administraria a minha vida há 10 anos atrás, se eu tivesse hoje na situação que eu estou. Você conseguiria? Com o teu nível de maturidade da época? Viver a vida que você vive hoje? É claro que não. É claro que não. Tem pessoas que falam assim, eu queria ter os 15 com a mentalidade que eu tenho hoje. É claro que não, né, meu irmão? Você tinha 15 e era a mentalidade de 15. E agora é a mentalidade dos teus 50. É os tempos, né? É os tempos. A gente vai ficando maduro, vai amadurecendo em algumas coisas. Então, maturidade é isso, tá? Maturidade é você saber o que fazer com aquilo que você tem nas tuas mãos. Bem, né? Você conhece alguém que já conquistou um império, colocou na mão dos filhos e os filhos detonaram com tudo? Mas por quê? Por não ter maturidade de pegar aquilo que foi conquistado, deixam tudo a perder.
Olha só como é importante a maturidade. Meu irmão, você sabia que tem coisas que você está orando, só que só vai vir na hora que você for maduro. Então, talvez, não se escandalize com o que eu vou falar. Perca um pouco mais tempo em amadurecer do que orar. Sério, gente, eu não vou aqui, por favor, não me entenda mal. Mas quando eu ouço assim, vamos orar para fulano se converter. Irmão, ninguém se converte com oração. Você vai lá e vai pregar o evangelho. Jesus morreu por você, você precisa aceitar Jesus, se arrependa. Pessoas que falam, eu estou 40 anos orando pelo meu marido. Ore para Deus amolecer o coração, mas fale do evangelho para ele. Fale. Então não ligue, eu quero que você entenda, não ligue a tua herança a coisas materiais, achando que a tua herança é só aquilo que você pode pegar na tua mão. Por quê? Porque se você é co-herdeiro com Cristo e Deus te deu todas as coisas com Jesus, a tua herança é aquela cura que você precisa, você vai lá e acessa a tua herança. Jesus, eu sou co-herdeiro contigo, então se tu não tens enfermidade, eu também não tenho, eu sou curado agora. Você entende o que é herança? E maturidade para você entender que talvez na hora do caos da tua vida, onde está tudo dando errado, onde está acontecendo e está virando e o mar está agitado, e aí Jesus levanta, por que vocês não mandam o vento parar? Você precisa ter maturidade, meu irmão, para poder declarar diante da situação que você encontra, a tua situação não é maior do que quem te colocou, quem te fez, quem te idealizou, quem te ama e quem te salvou. Nada é maior do que Jesus. Nada é maior do que Jesus. Veja bem uma coisa. A fé é a certeza daquilo que nós tomamos. A fé é a certeza do que é nosso. Tomamos posse do que Deus prometeu. Então, é o seguinte, meu queridão. Para nós entendermos o que nós falamos, profetizamos e declaramos, nós precisamos ter fé, maturidade e saber qual é a nossa herança. Fé para crer, quem me deu? Herança para saber que eu tenho um presente para receber, mas maturidade para pegar ele e viver com ele. Fé, maturidade e herança. Quer ver uma coisa? Quer um exemplo de uma pessoa com fé, com maturidade e desfrutando da herança? Vamos lá para Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10. Texto bem conhecido. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a um centurião, pedindo-lhe ajuda. Quem é que foi pedir ajuda para Jesus? Quem? O centurião. Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil, o primeiro que nós procuramos é quem? É Jesus. Por que Jesus? Você já vai entender. Entrando Jesus em Cafarnaum, e disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico. Ele veio conversar com Jesus sobre um problema. Uma situação adversa que ele estava na hora. Que ele não podia resolver. Irmão, tem coisas que eu e você podemos resolver. Tem coisas que eu e você precisamos ir para Jesus. Só Ele pode resolver. Deus nos dá a capacidade de entender, de fazer, mas tem coisas que eu sou dependente, total. Não que as outras não sejam, mas você vai entender o texto. Para a casa paralítica, um terrível sofrimento. Ele estava clamando pelo funcionário dele. E disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Olha a cena, olha a cena aqui. O centurião chega para Jesus, eu estou com um empregado lá em casa, e ele está com bastante problema, ele está sofrendo. Jesus entende o quê? Você precisa de cura, né? Tudo certo, vamos lá, eu já vou lá curá-lo. Eu irei curá-lo. Ele não declarou uma palavra a Jesus, ele falou, não, eu vou lá. Vamos lá fazer uma visita para ele? Vamos lá. E respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ué, mas para aí, cara. Como que é isso? Ele vem e pede ajuda para Jesus. Jesus, tá bom, eu vou. Aí ele, não. Não vai não. Fica aí. Eu não sou digno que você vá lá debaixo do meu teto. Meu irmão, esse cara, esse centurião, ele estava entendendo quem era Jesus e a posição que Jesus estava. Esse centurião, você vai entender a história. Olha só, vai para frente. Mas dize-me apenas uma. Olha só que lindo. Jesus, não precisa ir lá. Eu sei quem tu é. E eu sei o poder que tem a tua palavra. O Senhor não precisa ir lá.
Como diz o pastor Roberto, você não precisa das correntes, meu irmão. Você não precisa de sacrifício. O sacrifício já foi feito. Você só precisa ter maturidade para desfrutar da herança. Quantas palavras Deus já deu para mim e para você e a gente ainda está se alugando? Aí não vem, mas Deus falou, e não sei o que, e tal. Mas chegou essa maturidade aqui? Olha a maturidade desse homem. Eu não mereço receber debaixo do meu teto. Você acha que eu não queria que Jesus fosse lá na minha casa? É claro que eu queria. É lógico que eu queria. Porém, ele fica muito mais feliz de você reconhecer ele por quem ele é, do que aquilo que ele pode fazer. Olha só, mas disse uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, vai para frente. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. A tua palavra, a minha palavra, tem autoridade. Quando Jesus diz que você é cordeiro com ele, quando Deus diz que eu e você somos cordeiros, cordeiros têm autoridade. Você acha que Jesus tem autoridade para falar? Se ele tem, você é cordeiro, você também tem. É por isso que você pode falar com autoridade sobre o problema, sobre a dor, sobre a doença, sobre o que for, porque você é cordeiro com Cristo. Digo a ele vá e ele vai, outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se sentiu rejeitado porque o homem disse, não vá na minha casa. Se sentiu ofendido, Jesus? Não, ele fala assim, ó, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiram, em verdade, não encontrei em Israel tamanha fé. Esse homem mostra muito bem esse exemplo para mim. Um homem, que tinha fé, que tinha maturidade, que acessou a herança e recebeu. Porque a Bíblia diz que quando ele chega, depois mais abaixo no texto, quando ele chega, o servo está curado. Olha só que interessante, olha só que glorioso, meu querido. Você está entendendo que lá naquele problema que você está pensando nessa hora agora, nessa hora, você precisa ter fé que ele pode se resolver, você precisa ter maturidade de como acessar, e você tem uma herança de que isso vai acontecer. Você consegue entender isso? Que você pode declarar sobre algo e dizer, eu fiz um teste com Deus essa semana, botei Deus à prova, olha só. Não, mas eu falei, Deus, o seguinte, eu vou ministrar sobre isso que o Senhor está me dando, eu queria o seguinte, eu quero começar agora, vou começar agora, eu quero declarar algo. Eu estava com uma compradora que não me atendia, mas não me atendia, semana inteira falando, não me atendia. Foi Deus agora, essa mulher vai atender o telefone. Falei, Deus, eu declaro que a minha coleção vai ter que estar no meio dessa empresa, vai ter que estar, porque ela já tinha meio que dispensado e tal. Eu estava na sinaleira, enquanto deu tempo, eu orando, falando, tal hora que abriu a sinaleira, toca o telefone, meu irmão. Quem que era? Eu queria dizer para você que eu vou estar em viagem essa semana, mas me ligue para a gente colocar sua coleção no negócio. Falei, eita Deus! Sabe, querido, é a mesma coisa para ti. O que você está querendo? O que você pode acessar da tua herança? Tenha fé, tenha maturidade para saber onde buscar e desfrute. Você é co-herdeiro com Cristo. Amém? Olha só que interessante. Meu irmão, eu quero declarar aqui para você que uma das coisas, sabe? Uma das coisas, quando nós estávamos aqui naquele grupo da segunda-feira, nós estávamos conversando, e uma das coisas que veio na minha cabeça é assim, como Satanás tem amordaçado os filhos de Deus. Sabe? Eu não sei se você se sente nessa hora. Você já se sentiu nessa hora encurralado por algum problema, a ponto de você não saber o que fazer, desesperado na hora, com medo? Não, porque eu sou cristão, eu vou na igreja. Não. Irmão, comigo já aconteceu. Que você não tem aquela palavra que você gostaria de ter, não saber como resolver, por fato, lógico, de maturidade, e a gente não sabia o que fazer. Mas eu acredito que uma das coisas que Satanás, o teu adversário, que tem ódio de você, que quer te matar, que é mentiroso, que é tudo de ruim que existe no mundo, quer fazer para mim e para você é uma coisa, amordaçar a tua boca. Porque
se você é cordeiro com Cristo, e se Deus te deu algo para falar, que é a palavra como herança, o que tem poder? A palavra não tem poder? E você acha que ele vai deixar a tua boca aberta? Então, ele percebendo as nossas maturidades, ele tenta nos amordaçar. Você sabe o que é uma mordaça? Mordaça é aquele negócio que os caras colocam para fechar a tua boca, para não falar mais, né? Alguns faziam com os escravos para escravizar eles e tal. E o diabo tem feito isso com muitas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que a maior vitória de um cristão é saber quem ele é em Cristo Jesus e o que a palavra de Deus pode produzir através da boca dele. Saiba de uma coisa, você tem o poder de mudar o ambiente que você está. Você muda o ambiente. Você já teve em algum ambiente que as pessoas pararam de fazer o que estava fazendo porque você chegou? Porque a presença de Deus em você chegou? Eu já cheguei em roda de maconheiro, que eram meus amigos das antigas, né? Fui lá para falar de Jesus para eles. A hora que nós chegamos era só chepa de cigarro saindo e latinhas, os caras escondendo. Ui, vou dar isso aqui e tal. Mas não era por causa da presença de Deus. Então saiba de uma coisa, meu querido. O diabo sabe do perigo que é um crente com a boca aberta. Você sabia? Satanás treme quando a tua boca abre. Mas treme quando você sabe o que fala. Quando ele sabe o que você fala, aí o diabo treme. Eu vou decorrer aqui algumas coisas, você vai entender melhor. A maior vitória do diabo é fazer com que você não descubra quem você é. Meu irmão, você não é o Rodrigo. Você não é o Edson. Você não é a Andréia. Você não é o Leandro. Você é o Filho de Deus que chegou. Quando Jesus olha para você, quando Deus olha para você e quando o diabo olha para você, ele vê você através do sangue de Jesus também. Ele sabe que você é dele. Quando chega a você, chega a presença de Deus também. Por isso que ele tem medo da tua boca abrir. Você entendeu? Só que você precisa saber que você tem esse poder. Que Deus deu isso para você. E que você precisa usar. A teu favor e a favor de outros. Olha só. A maior vitória do diabo é fazer com que você não descubra quem você é. Sendo filho, Satanás quer tampar a sua maior arma, que é a sua boca. E fazer você viver como um escravo. É verdade. Tantos anos com essa doença. É verdade. Tantos anos passando necessidade. É verdade. Tantos anos com esse problemão. Tem gente que gosta, ele se acostumou tanto com a doença dele que já nem quer mais ser curado, que é tão bom. Ai, aquele farmacêutico é tão legal. Faz 40 anos que ele vem aqui na minha casa toda quarta-feira. Querido, né? Ai, que olha. Meu irmão, é o seguinte, ó, Deus vai curar você, mas eu vou perder meu benefício. A do INSS. Depois, sabe? Eu não posso perder isso. Vou trabalhar. Não, eu não vou perder. Olha só. Olha a maturidade do povo. Olha só. Por quê? Porque o diabo sabe que é mais fácil fazer você ficar dependente de um salário do INSS e ir para o inferno com ele, do que abrir a tua boca, declarar e salvar a tua alma e outros que ouvirem. E aí? E agora? Você quer ficar com o teu salário? Lá no inferno tem onde gastar. Tem que fazer. Perceba em tua volta. A sua vida está de acordo com o que você tem declarado? A tua boca tem te ajudado ou tem te atrapalhado? Faça essa pergunta para você. Olhe em tua vida. Olhe no derredor da tua vida. A vida que você vive e as coisas que você fala se condiz com a vida que você está vivendo. Às vezes, meu amigo, a vida que você está vivendo é só porque a tua boca está aberta contra você. Sabia disso? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem fala é você. E aí? Preste atenção. Essa aqui foi a mais forte para mim, que mais me tocou. Lembra daquele texto que fala assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra
a igreja de Deus. Não fala assim? Essa é a palavra de Deus. Beleza. Quem é a igreja? Você é a igreja. É ou não é? Você é a igreja? E as portas do inferno, quem é? As portas do inferno é toda a maquinação do mal que quer fazer com que a igreja seja destruída. É as armas do inferno, é o diabo e seus demônios, é todo mundo. Olha só que coisa interessante. Se a Bíblia diz... Já, meu Deus. Ô Senhor. Se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, e eu sou a igreja, o inferno não pode ter participação na minha vida, na minha história. Você concorda com isso? Só que o grande problema, sabe o que é, meu irmão? É que às vezes as portas do inferno elas não vão prevalecer sobre a igreja de Deus. O problema é que a igreja de Deus às vezes está com os pés lá na porta do inferno. Meu irmão, não faça isso. Isso não é de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu sei disso. Deus me falou. Tem uns agora, umas modas. Deus me falou. Deus me falou que assim, então tá, então deixa Deus te falar. De repente, pois não deu certo. Mas não deu, não te falou? Agora vai. Eu e você temos que aprender que a igreja, o diabo não pode tocar, desde que você não vá lá nas portas do inferno. Tem muita gente com o pé na porta do inferno. E tem que tirar o pé daí. Porque senão a igreja vai ser prevalecida pelas portas do inferno. Olha só. O diabo, essa aqui, meu irmão, se puder anotar, anote na tua vida. Essa foi uma das coisas que mais Deus me tocou. Se o diabo ele luta contra mim e contra você, ele tem armas. Sabia que o diabo tem armas, né? Tem as armas, as hostes celestiais. O diabo tem armas. Ele quer destruir você. Ele tem um exército de demônio que quer destruir você. Só que a Bíblia diz o seguinte. Em Isaías 54, 17 fala assim, ó, nenhuma arma forjada contra você. Nenhuma arma forjada com você prosperará ou prevalecerá. Você refutará toda língua que te acusar. O que esse texto está falando? Nenhuma arma do diabo contra a minha e a tua vida vai prosperar. Por que isso? Porque você é igreja de Deus, porque você tem o poder de falar da tua palavra e você pode ir contra o reino dos céus, ou o reino das trevas. Porém, vamos entender que na minha cabecinha aqui, Deus falou assim, ó, sabe, o diabo tem um revólver sem bala na mão. E quem coloca as balas para ele matar você é você mesmo. O diabo não pode matar você. Ele não pode. Mas ele tem armas. A Bíblia diz, toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Só que ele pode usar essas armas se eu e você colocarmos as balas nela. O salário do pecado é a morte. Quando eu e você pecamos, vocês e eu carregamos o revólver do diabo para ele me matar, para ele te matar. É por isso que quanto mais maduros, menos pecado, mais herança, mais graça, mais favor de Deus na minha e na tua vida. É por isso que nós temos que crescer em Deus. É por isso que nós temos que saber quem Ele é, quem nós somos. É por isso. Sempre tem um demônio querendo calar você numa situação de aflição. Meu irmão, quando você estiver numa situação de aflição, de problema, não se desespere. Saiba que você é um co-herdeiro com Cristo e use a tua boca para falar contra a situação que você vive. Não deixe a situação tomar conta da tua fé, da tua posição de herdeiro. Vá contra ela. Jesus era taxado porque ele ia contra as decisões, contra as situações, porque ele sabia quem ele era, ele sabia a herança que ele tinha, ele sabia o Deus que ele servia. Meu irmão, você tem o poder, tudo que você der ênfase é o que eu e você vamos viver. Você sabia disso? Eu sou pobre, assim seja. Eu sou fraco, seja fraco. Eu sou enfermo, então seja. É a tua boca que está declarando. Nada dá certo para mim. Não vai dar mesmo. Mas você tem o poder de pegar a palavra de Deus como herdeiro, co-herdeiro com Cristo, e dizer, Deus, não está bom, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está difícil,
Não está dando certo no momento, mas eu não vou abrir mão da fé. Bruna me mandava, depois ela vai contar o testemunho, ela me mandava algumas coisas. Aí agora o que eu faço? Ela fala, hashtag, não desisto do milagre. É mentira isso? Não abro mão. Mas não dá. Não dá pro diabo. Mas para nós que sabemos quem é o nosso Deus, dá. Dá sim. Meu irmão, não desista daquilo que Jesus conquistou na cruz para você. É a tua herança. Não jogue fora. Vale a pena lutar por aquilo que você acha. É por aquilo que Deus te deu. Vale a pena lutar. Fique firme. Não abra mão. O crente derrotado é a coisa mais triste do mundo. Tendo um Senhor que é dono de tudo, vivendo derrotado. E a gente vê tantos. Mente de escravo. A minha mente de escravo fecha a minha boca de filho. Se você não tiver a mente de filho, você não vai conseguir falar as coisas que o filho fala. Mude a mente. Mente de escravo fecha a boca do filho. E o filho não consegue falar aquilo que o pai dá para o filho. Mude a mente. Use a tua boca para viver a tua herança e glorificar aquele que te deu essa herança. A nossa luta, meu irmão, não é contra a carne. A nossa fé, você não sente fé, você declara a fé. Crie, por isso falei. Você não demonstra que você tem fé com a boca fechada. Isso não vale nada. A fé só vale quando você crê e declara. E a fé, com o poder de Deus, materializa aquilo que você declarou. Isso é fé. Fé, sentir fé, ninguém sente fé, meu irmão. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Quando você crê, você manifesta. Quando você fala o que você crê, você manifesta a autoridade que foi dada para você através de Jesus. Lembra do capítulo de Marcos? Jesus fala assim: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome você curarão os enfermos. Em meu nome. Não é eu que faço, não é você que faz. É aquilo que está em nós. É aquele que está em nós. E abra a tua boca. Manifeste a autoridade que te foi dada. Manifeste. A nossa língua muitas vezes é aquela que mais mata a nossa fé e os nossos sonhos. Sabia disso? Muitas coisas que você talvez desistiu é porque a tua boca já não declara mais. Amém? Ah, Deus é bom. Deus é bom. Meu irmão, quero chamar a Bruna. Vem cá, Bruna. Bruno, se vocês quiserem vir. Quero contar um testemunho dela. E eu quero calçar numa palavra. Para que você entenda o que é você desfrutar da tua herança. Pegar a tua herança. Toma posse e viver da tua herança. A Bruna me deu um presente que eu achei que eu tinha ganhado um presente. Por um tempo, eu perdi o presente. No dia 31, de dezembro, você me mandou uma mensagem. A Bruna já era uma ovelhinha que caminhava com a gente. E depois saiu. E depois, no dia 31, ela mandou uma mensagem. Nós estávamos lá em casa, no Réveillon. E o meu primeiro presente de 2019 foi uma alma. Oh, glória a Deus, está voltando. Louvado seja Deus. Esse é o nosso alvo. Que presente gostoso e tal. E chega um dia, ela me ligou, ela disse: olha, a minha vida mudou, eu já tenho um marido, já tenho filhos e tal e tal. E aconteceu que eu estou numa situação difícil. E estava mesmo, uma situação muito difícil. Você pode vir aqui me visitar? E nós fomos lá, visitamos tal, fomos lá na UTI visitar o galego aqui, o Caio. Essa coisa mais querida do mundo. E orando, conversando com ela e tal, eu falei para ela o seguinte, eu digo: olha, essa situação aqui é uma situação, não é o final. Então, está, mas não é. Você pode estar numa situação, mas não é. E vamos orar, Vamos orar, vamos pedir para Deus um milagre e tal. E decorreu o tempo, E fomos indo e tal, e a situação do Caio foi agravando. Foi agravando até um dia que foi diagnosticado
Aí, nesse dia, foi... Eu vou te entrevistar, tá, Bruna? Aqui, ó. Nesse dia... Na verdade, na UTI, ele ganhou alta da UTI, a gente não tinha descobrido ainda o que ele tinha. Saímos, ganhamos alta, a gente começou um acompanhamento com um neuropediatra, que também não descobriu muito fácil o que o Caio tinha, e no decorrer dessa pesquisa a situação dele foi piorando bastante. Primeiramente, ele só tinha ataques epiléticos, aí ele começou a ter espasmos, e esses espasmos era o mais grave, que podia deixar sequela nele. A gente fez um exame de eletroencefalo, o primeiro exame não acusou a síndrome, acusou só uma epilepsia. Fizemos uma ressonância magnética para ver se era uma má formação no cérebro, também não era. E aí a gente repetiu o exame de eletroencefalo e acusou a síndrome de West. Isso ele tinha já 3 meses, né? Um mês Depois você procura o que é síndrome de West, é terrível, uma doença terrível. Aí começou a corrida contra o tempo, né? A gente não podia perder tempo, porque ele podia ter sequelas irreversíveis, ele podia ter retardo, ele podia falecer, ele podia vegetar. E um tratamento muito caro, um absurdo, uma ampola do tratamento custava R$20 mil. Importada, não tinha no Brasil. E aí eu pedia a ajuda do Ivan sempre, eu não sabia o que fazer, e ele falava que eu precisava decretar que o Caio era curado, que eu não podia abrir mão disso. E a partir daí a gente começou a pedir para Deus, e a gente não abriu mão do milagre. Foi um mês de pesadelo, ele tendo muitos ataques. Quantos por dia? Mais de 100. Mais de 100 ataques. A gente perdia as contas. E a cada ataque que ele tinha, ele podia ficar com sequelas, podia acontecer. Aí a gente começou a frequentar a igreja de volta. Qual que é o que disse que ele estava com a situação? Aqui, ó. Padrão de ipsarritmia, que é a West. Conclusão. Os caras falaram aqui, ó. Eletrocardiograma digital em sono espontâneo e mapeamento cerebral revela a atividade. Estava doente, estava com um monte de coisa aqui. Estava com epilepsia e com padrão de ipsarritmia. Esse aí, que é a síndrome de West. Ela me liga desesperada, estou sem chão. Está aqui. Está aqui. O resultado está aqui. E nessa hora eu falei, Deus, e agora? O que eu falo para ela? O que eu vou falar para ela? E me veio um texto da Sunamita. Você conhece a Sunamita? Sunamita pega, vê o filho morto, vai até o homem de Deus e pede, entrega o filho lá, olha, meu filho morreu. E o homem de Deus, então, eu falei para ela assim, ó, foca no último versículo, que o filho é ressuscitado e ela entrega para a mãe. Falei, essa é a tua palavra. Nós não abrimos mão da cura, nunca, até o último dia. Eu falei, fica com esse versículo, 2 e pouco da manhã, né? Fica com esse versículo. E eu falei para ela o seguinte, outra coisa, não perca tempo com o que o diagnóstico diz. Não vá para a internet procurar o que é a doença. Vá para a Bíblia, descobrir qual que é a tua herança. Essa que é maior. Isso que eu falei para ela. Falei, foca aqui, ó. Foca aqui. Agora, 2 horas da manhã, quem te atendeu foi o homem de Deus, não foi o médico. Então, ele vai ser entregue nas tuas mãos. Sarado. Foi. Na sexta-feira passada, a gente teve que repetir o exame de eletro para ver como que a doença estava progredindo. Aí era esse aqui, né? Isso. A gente foi até o laboratório com a certeza de que a gente ia sair com um laudo de cura. E durante o exame, eu orei muito pelo Caio, eu decretei o tempo inteiro que ele estava curado. Nós oramos domingo por ele, lembra? Nós oramos domingo por ele? No mesmo dia, a doutora já quis atender a gente para dar o resultado, geralmente nunca sai no dia. E aí ela falou que... Aí ela mandou um monte de papel para chegar e falar uma frase. Conclusão. Ausência do padrão... ipsarritmico. Não tem mais nada.
Irmão, entenda uma coisa. Realidade. Glória a Deus. Tua realidade. Amém? Aí ela me deu aquela notícia. Falei, Bruna, eu não vou te falar nada agora. Não consigo. Deixa eu dar uns berros aqui primeiro. Deixa eu dar uns berros. Deixa eu bloquear aqui primeiro. Depois a gente conversa. E, gente, eu não sei o que dizer, mas ela vai saber o que dizer para o resto da vida. O que Deus fez na vida dela. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Família linda, feliz. Todo mundo feliz. Lindo, lindo. Não podia ficar com barulho, né? E agora pode fazer barulho. Não podia ter contato com ninguém, é verdade. Não podia ter isolamento, não podia ter nada. Não podia estar com pessoas. E hoje pode. Aleluia. Caio, a tua vida foi feita para a glória de Deus. Alice, a vida de vocês é um testemunho vivo. Só quem passou sabe o que é. Que vocês glorificam o nome de Jesus com essa cura, com esse milagre que Deus fez na vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus.